Em primeiro lugar, eu gostaria de, a todos que estão me assistindo no History of Science Channel, das universidades de Coimbra e de Aveiro, de agradecer o convite de Roberto Machado Júnior e Carlos Adriano Cardoso para estar falando com vocês aqui hoje. É um prazer enorme. Meu nome é André Assis, sou professor do Instituto de Física da Universidade de Campinas, no Brasil, que é conhecido como Unicamp. Um dos temas da minha pesquisa é a mecânica relacional. E aí é sobre isso que eu vou estar conversando aqui com vocês hoje. E a mecânica relacional, ela tá ligada à essência da física, que é o estudo do movimento. E aí, dentro da física, o trabalho mais importante, relevante, que já foi publicado, que marcou toda a física, a história da ciência, é o trabalho do cientista inglês Isaac Newton. Em 1687, ele publicou o livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Ele é conhecido pelo primeiro nome em latim, Principia, mas já está inclusive traduzido para o português. E nesse livro, o Newton apresentou sua famosa lei da gravitação universal. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Que a gente hoje em dia, com fórmula, né? A gente escreve F igual a G, M1, M2 sobre R ao quadrado. E aí, nesse livro, que foi publicado entre 300 e 350 anos atrás, o Newton ele provou dois teoremas que têm uma importância cosmológica muito grande. Tem o Teorema 30, que ele publicou nesse livro, que ele considera um corpo, pode ser, por exemplo, igual a maçã aqui do Newton, né? E uma casca esférica ao redor desse corpo. E aí ele considera qual que vai ser a força resultante na maçã devido a essa casca esférica. Então tem uma parte que está puxando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. E o Newton prova nesse teorema 30 que se a força for central, apontando ao longo da reta que une as partículas, e cair com o inverso do quadrado da distância, se o corpo estiver dentro da casca esférica, a força resultante é zero. Ela é zero sempre no centro por simetria, mas o Newton prova que ela é zero mesmo se o corpo estiver fora do centro, em qualquer lugar interno à casca. E se o corpo estiver fora da casca, o Newton prova, é o teorema seguinte, o 31, que a casca vai atrair como se toda ela estivesse no centro. Então, a força vai ser a massa da casca, massa do corpo que está fora da maçã, por exemplo, dividido pela distância entre a maçã e o centro da casca. Então, esse é o teorema 31 do princípio. Bom, vamos então voltar para a questão principal, que é o estudo do movimento. Vamos supor que eu queira estudar queda livre da maçã de Newton, né? Que é o problema mais simples da dinâmica. Uma força constante causando uma aceleração constante. Também no livro Principia, o Newton apresentou suas três leis do movimento, né? E, em particular, a segunda lei, que a gente fala hoje em dia, força igual a massa vezes aceleração, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, quem que está atuando na maçã? Tem a Terra, e aí se a gente usa o teorema 31 do Newton, a Terra é uma série de cascas esféricas que vai atrair como se toda ela estivesse no centro. Então, a força atuando na maçã vai apontar para o centro da Terra. Vai ser a massa da Terra, massa da maçã dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Mas, em princípio,
não tem só a Terra e a maçã. A gente sempre trata esse problema como um problema de dois corpos. Mas, na realidade, existem estrelas e galáxias ao redor da maçã. Newton não sabia das galáxias, mas ele sabia das estrelas. Aí a gente podia falar, bom, mas a lei de Newton é m1, m2 sobre r ao quadrado, então eu posso esquecer, por exemplo, a força de uma estrela, do Sol ou da Lua sobre a maçã. A de uma estrela ou de uma galáxia a gente pode esquecer, mas não de todas elas. De repente, quem sabe se o universo não é infinito, se existirem infinitas estrelas e galáxias. Aí a força que todas elas fazem na maçã podia ser da mesma ordem de grandeza que o peso da maçã, ou podia ser até infinitamente maior. Então a gente tem que levar elas em consideração. E o fantástico Newton levou elas em consideração, porque ele usou o teorema 30, de que tem estrela para tudo quanto é lado, e ele, uma hora ele fala que a força delas, elas estão promiscuamente distribuídas no espaço, então a força de todas elas num corpo se anulam. Então aí só vai sobrar essencialmente a força da Terra, igual a ma, e aí se a gente coloca as duas massas cortam, a massa da maçã que aparece dos dois lados da equação, e aí a aceleração de queda livre vai ser a constante gravitacional de Newton, massa da Terra pelo raio da Terra ao quadrado. Julgando os valores da massa, do raio da Terra e tal, a gente obtém que a aceleração de queda livre vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aí vem a pergunta: aceleração da maçã em relação a quê? A gente poderia falar, bom, em relação à Terra, mas o Newton falou que não. Quando a gente usa a segunda lei do movimento, por que a gente não é a Terra? Em primeiro lugar, porque a própria Terra está orbitando ao redor do Sol. Então, será que a gente deve usar a aceleração da maçã em relação ao Sol? O Newton falou que não. Não é aceleração em relação à Terra, nem em relação ao Sol. Aí o Newton falou que quando a gente usa a lei dele, a segunda lei do movimento, a gente tem que usar a aceleração em relação ao espaço vazio, ao vácuo. A gente fala, mas em relação ao vácuo? Sim, só que o Newton deu um nome. Ele chamou esse vácuo de espaço absoluto. Mas ele falou que não tem relação com nada material. Então é o vácuo, né? Não é a Terra, não é as estrelas, não é nada disso. Mas o Newton sabia que esse conceito é problemático. Como é que eu vou? Newton era experimental, um brilhante físico experimental. Como é que eu vou saber a aceleração da maçã em relação ao vácuo, ao vazio, se eu não vejo o vazio? E aí o Newton apresentou uma experiência que ficou conhecida como a experiência do balde de Newton. E eu vou realizar essa experiência aqui com vocês, porque ela é a base da mecânica newtoniana. Ela é tão importante que o Newton colocou essa experiência no início do livro dele, do Principia, antes de falar das três leis do movimento. Então, eu tenho aqui para reproduzir o que seria o balde de Newton. Nesse meu caso aqui, é um recipiente de shampoo. No Newton era um balde mesmo, né? Circular, meu um pouquinho achatado para facilitar a visualização de quem estiver me assistindo. E o Newton tinha água no balde. No meu caso, eu tenho suco de uva para facilitar a visualização da experiência. E o que é essa experiência? Bom, quando o balde está parado, a superfície da água ou do suco, aqui no caso, está plana. Aí o Newton torce a corda que sustenta o balde e aí ele simplesmente solta o balde. Quando ele solta o balde, ele vai girando e forma esse perfil côncavo. Quanto mais rápido gira o líquido, mais ele sobe pelas paredes do balde.
Então, essa é a experiência do balde de Newton. E por que ela é tão importante? A pergunta do Newton é: por causa de que a água está plana quando ela está parada e, neste caso, ela está côncava? Então, a resposta mais óbvia é que, no primeiro caso, ela está parada e, quando ela está côncava, é porque ela está girando. Aí a pergunta do Newton: girando em relação a quê? Aí agora a coisa fica importante. No início, a água está parada em relação ao balde. Aí, quando Newton solta, ele gira a corda, né? E solta o balde. Quando ele solta o balde, só o balde começa a girar. Mas aí tem atrito da água com o balde. Chega uma hora que a água ou líquido gira junto com o balde. E nesse caso, ela está côncava. Se a gente faz as contas, o perfil é uma parábola. E a concavidade é proporcional à velocidade angular ao quadrado, ômega ao quadrado. A pergunta é: essa velocidade angular é a velocidade angular da água em relação a quê? E aí, tem três suspeitos materiais: rotação da água em relação ao balde com quem ela está em contato, rotação da água em relação à Terra e rotação da água em relação a tudo mais que existe no universo, as estrelas e galáxias, ou qualquer outra coisa que tiver. E aí o Newton fala: a concavidade não é devida à rotação da água em relação ao balde. Por quê? Porque no início a água e o balde estão paradas e ela está plana. Vai chegar uma hora que os dois vão estar girando juntos e ela vai estar parabólica. Então, nos dois casos, quando os dois giram juntos e quando os dois estão parados, não há movimento relativo entre o líquido e o balde, nos dois casos. Mas num caso ela está plana e no outro caso ela é parabólica. Então, Newton elimina o primeiro suspeito, que é a rotação da água em relação ao balde. Aí a gente poderia falar: tudo bem, não é o balde, até porque é uma casquinha fininha e tal. Mas a gente podia falar: tudo bem, não é o balde, mas é a terra. Porque quando a água está parada em relação à terra, ela está plana. E quando o líquido gira em relação à terra, ela fica côncava. Mas o Newton fala: não é este a causa da concavidade. Por que não? Qual é a força que a terra faz numa molécula da água quando ela está parada? Pelo teorema 31, é o peso apontando para baixo. E quando a água está girando em relação à Terra, uma molécula da água, descrevendo uma órbita circular, como a lei de Newton não depende da velocidade nem da aceleração, continua a mesma força, o peso atuando para baixo. Então a Terra não empurra a água para os lados, mesmo quando a água está girando no balde. Aí o Newton elimina o segundo suspeito da causa da concavidade. Aí a gente podia falar: tudo bem, não é o balde, é a Terra, mas de repente é o restante, rotação da água em relação às estrelas e galáxias que causa a concavidade. Aí, pelo teorema 30 de Newton, qual é a força que todas as moléculas, as estrelas e galáxias fazem numa molécula da água quando ela está parada? O Newton provou que dá zero. E quando a água está girando, como a lei de Newton não depende da velocidade nem da aceleração, a resultante de todas as estrelas e galáxias continua sendo zero. Então, o Newton eliminou os três suspeitos pela causa da concavidade. Não é a rotação da água em relação ao balde, não é a rotação da água em relação à Terra e não é a rotação da água em relação ao restante do universo, material, estrelas e galáxias. Mas o efeito é real, porque num caso a água está plana e no outro ela está côncava. Se eu girar muito rápido, a água até entorna do balde. Aí, como o efeito é real, o Newton falou: e como não é nenhum dos três suspeitos materiais, tem que ser o vazio. Ou seja, quando a água está parada em relação ao vazio, ela está plana. E quando ela está girando em relação ao vazio, não em relação à Terra, aí ela vai ficar côncava.
E quanto mais rápido ela girar em relação ao vazio, maior vai ser a concavidade. Essa foi a conclusão de Newton, brilhante, com essa experiência que ele colocou antes de falar das 3 leis do movimento. Infelizmente, a gente, às vezes, faz um curso inteiro de física, faz doutorado e não aprende sobre essa experiência. Mas ela é fundamental. Bom, essa foi a conclusão do Newton. O Leibniz e o Berkeley eram opositores de Newton, ficaram incomodados com isso, mas não souberam dar uma resposta, uma alternativa à posição do Newton. Até que 200 anos depois, veio um outro físico experimental, austríaco nesse caso, Ernst Mach, que ele é conhecido como filósofo, mas ele era físico experimental, e em 200 anos depois de Newton, em 1883, ele publicou um livro que se chama A Ciência da Mecânica. E nesse livro, o Mach criticou o Newton. Ele falou, não pode ser rotação da água em relação ao vazio que causa concavidade. Tem que ser a rotação da água em relação aos corpos distantes do universo, as estrelas. E aí, o Ernst Mach propôs uma experiência muito interessante. Vamos supor que na experiência do Newton, vamos supor que quando eu giro o balde bem rápido, uma vez por segundo, a água sobe até as beiradas do balde. Tal que se eu girar mais rápido ainda, 2 vezes por segundo, ela entorna. Mas uma vez por segundo ela sobe até a beirada do balde. Aí vem o Mach e propõe uma experiência de pensamento. O que vai acontecer se eu deixar o balde parado em relação à Terra e uma experiência de pensamento, se fosse lá o super-homem e girasse todas o universo, todas as estrelas e galáxias ao redor do eixo do balde uma vez por segundo. Vamos supor que na experiência do Newton eu estou girando o balde no sentido horário. E ela fica côncava, sobe até a beirada do balde. Agora eu deixo ele parado aqui em relação à Terra e o super-homem gira todas as estrelas em galáxias em conjunto, uma vez por segundo, no sentido anti-horário em relação à Terra. O que vai acontecer com a água? A gente não sabe, porque é uma experiência que a gente não pode fazer. Mas a gente pode prever o que o Newton diria e o que o Ernst Mach diria. No caso do Newton, como a força pelo teorema 30, como a força de todas as estrelas e galáxias dá zero, se eu girar essa casca esférica ao redor do balde, a força vai continuar sendo zero, porque a lei de Newton não depende da velocidade nem da aceleração. Então, nessa experiência do pensamento, a água vai continuar plana para Newton. Mas para o Ernst Mach, não. Para o mar, a concavidade é devido a uma rotação relativa entre a água e o conjunto de estrelas. Então, para o mar, tanto faz eu girar o balde ou deixar o balde parado e girar o universo ao contrário, tem que aparecer a mesma concavidade. Então, essa ideia ficou conhecida como princípio de Mach, né? Só que o Mach falou essa ideia, mas não conseguiu implementar. Ele não consegue provar experimentalmente, porque a gente não pode girar as estrelas e galáxias, mas ele também não soube matematicamente mostrar que se eu girar o universo, que vai aparecer uma força fazendo a água subir pelas paredes. Mas foi essa ideia que ficou conhecida como o princípio de Mach e que é a base da teoria da relatividade geral de Einstein. Então, Einstein gostou das ideias do Ernst Mach e criou a teoria da relatividade para implementar o princípio de Mach. O que o Einstein falou? Se eu quero implementar o princípio de Mach, o que eu preciso mostrar? Que se eu girar uma casca esférica ao redor do eixo do balde,
vai aparecer uma força centrífuga real que vai ocasionar a concavidade da água. Eu vou deixar o balde parado em relação à Terra e vou girar todo o universo ao redor do eixo do balde. Então, se a água tem que ficar parabólica, tem que aparecer uma força centrífuga real. Então, Einstein criou a relatividade geral para implementar a ideia do Ernest Mach matematicamente. Só que ele não conseguiu, porque na relatividade geral tem um efeito chamado efeito de Lenz-Thirring, que vai, quando você gira uma casca esférica, dentro dela vai aparecer uma força centrífuga, mas aparece também uma força axial ao longo da direção do eixo de rotação. Então, nessa experiência do pensamento, a água ficaria, o perfil dela ficaria no formato da letra W, de acordo com a relatividade geral. Então, como a relatividade geral não implementa o princípio de Mach, ela queria, mas o Einstein não conseguiu, esse é o caminho que eu segui com a mecânica relacional. E aí, qual foi o caminho que eu adotei? O caminho que eu adotei foi utilizar para a lei da gravitação uma lei de um físico alemão contemporâneo de Maxwell, que se chama Weber. Weber trabalhou com Gauss na Universidade de Göttingen, na Alemanha. E o Weber propôs, para unificar as leis de Coulomb, Ampère e Faraday, uma lei de força entre cargas que depende da velocidade e da aceleração entre elas. E na mecânica relacional, a gente mostra que se a gente adotar essa lei para a gravitação, ou seja, uma força do tipo m1, m2 sobre r ao quadrado, mas que depende também da velocidade e da aceleração entre as massas que estão interagindo, aí a gente mostra que quando você gira uma casca esférica, dentro dela vão aparecer forças centrífugas. E essas forças centrífugas, na experiência de pensamento de Ernest Mach, vão fazer com que o líquido forme o perfil parabólico. Então, esta é a essência do trabalho que eu venho desenvolvendo na Universidade de Campinas, né, na Unicamp, e quem de vocês tiver interesse, quiser se aprofundar mais, a minha sugestão é que o livro Mecânica Relacional e Implementação do Princípio de Mach com a Força de Weber Gravitacional, ele está disponível em PDF na minha homepage. E aí na minha homepage, que deve ficar na descrição aí abaixo do vídeo, vocês podem baixar esse livro em PDF, ver, vocês podem ver a discussão original de Newton, do Mach, Ernest Mach, do Einstein, os trabalhos do Weber e como que matematicamente é possível implementar o princípio de Mach usando a força de Weber. Weber foi contemporâneo de Maxwell, mas não trabalhava com os conceitos de campo elétrico e magnético. E o trabalho de Weber era a principal teoria eletrodinâmica do século XIX e que acabou sendo esquecida, mas é a teoria que eu acredito e tenho trabalhado com diversos colegas para torná-la mais conhecida, né? Então, essa é a essência da mecânica relacional. Eu espero que vocês se interessem por ela, façam a experiência do balde em casa, leiam o que o Newton falou dessa experiência, as palavras de Newton, o que o Ernest Mach e o Einstein falaram e como que é possível implementar o princípio de Mach com uma força de Weber para a gravitação. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.